Nação, vamos lá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Klebs RN React, o seu canal de react do Mengão. E hoje vamos reagir ao pessoal do Band Esportes e também do programa Os Donos da Bola da Band com o craque Neto. Eu vou deixar o link dos dois canais para você se inscrever na descrição do vídeo, beleza? Gente, já convido vocês a se inscrever aqui no canal Klebs RN React. Ó, deixa o like aí para dar moral e, se for possível, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Me ajude a bater a meta dos 100 mil inscritos aqui no canal Klebs RN, o seu canal de react do Mengão. E agora vamos reagir ao Band Esportes? Vamos reagir ao craque Neto? Olha só, react. Entre Corinthians e Flamengo, Corinthians jogando em casa e o Flamengo chegando, sabe-se lá como, né, Berna? Eu não tenho informação se teve baixa no elenco ontem. Você tem alguma informação? Não. Nenhum jogador com problema físico, fora esses, né, que a gente mostrou. O Pulgar quebrou o pé lá na Copa do Mundo de Clubes, né? Tá se recuperando, volta em breve. Mas dos que entraram em campo ontem, não. Pelo menos nada que tenha sido identificado, anunciado, tal, aquela coisa toda. É hora de ver se o Flamengo, de fato, vai priorizar o Campeonato Brasileiro, porque esse é um discurso institucional. No jogo contra o Vasco da Gama, ficou claro que estava todo mundo pensando no jogo de quinta-feira, contra o Estudiantes, né? E o Flamengo entra com 6 jogadores reservas naquela partida, ou seja, um time literalmente misto. Vejamos o jogo contra o Corinthians, né? Lembrando que o Flamengo, na quinta-feira, tem o Cruzeiro no Maracanã. Então, é hora de a gente saber se, de fato, o Campeonato Brasileiro vai ser prioridade. E isso implica a escalação dos titulares. Jogou na quinta, veio direto da Argentina para São Paulo, né? Para se preparar, para treinar no CT do São Paulo Futebol Clube. Tá tudo certo. Vai todo mundo para o jogo. Aí faz uma viagem para o Rio, viagem curta, vai jogar contra o Cruzeiro. Jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo em casa? Jogo em casa, no Maracanã. Mas é um confronto direto. Exato, tem que jogar a vera. Então, assim, chega-se no momento do Campeonato Brasileiro em que não dá mais para negociar jogo. Você vai deixar pontos pelo caminho, né? Por isso que eu tô falando, por isso que eu tô falando, qual vai ser a casca de banana no fim de semana? Se vai ser o Bahia, se vai ser o Vasco ou se vai ser o Corinthians. O que pode acontecer, taticamente, o Léo pode até chancelar ou não isso aí, se ele discordar, tá tudo certo, o Pedro não jogar e jogar o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Corinthians pode ter a iniciativa do jogo. Eu acho que o Flamengo vai ter mais a bola. Não se tratar de um time mais técnico, né, Jameli? Mas se o Corinthians tiver a bola e adiantar a sua marcação, o Flamengo tem um jogador mais rápido, né? Embora o Bruno Henrique não tenha jogado absolutamente nada ontem, o Felipe Luiz o utiliza nessas circunstâncias, né? Aconteceu no jogo contra o Internacional, por exemplo, no Beira-Rio, e funcionou. O Internacional precisava do resultado, foi para cima do Flamengo. O Flamengo tinha uma válvula de escape importante ali com o Bruno Henrique. É uma possibilidade, né? De repente o De La Cruz, que não jogou no confronto contra os Estudiantes, não entrou contra o Vasco, entre no lugar do Saul, que está jogando todas. Pode acontecer, mas aí você não perde tanto desempenho, embora o Saul, para mim, hoje seja o melhor jogador do time. Danilo no miolo de defesa, será? Pode ser também, porque Léo Pereira e Léo Ortiz jogaram muitas partidas seguidas. Eu acho que o Danilo vai jogar. Pode ser. Aí você não perde também tanto. Tá? Só mas assim, o Danilo entrando, o De La Cruz entrando, não há uma queda de desempenho tão evidente assim, né? O Danilo, para mim, é do mesmo nível de Léo Pereira e Léo Ortiz. Agora, Corinthians sem Garro e sem Memphis é um choque de realidade terrível para o torcedor, né? Dorival. Dá pra gente discutir aqui, mas para mim o Corinthians perde mais sem o Garro do que sem o Memphis. O Garro é um jogador único no elenco do Corinthians. Nenhum outro atleta do elenco comandado por Dorival Júnior tem as mesmas características do Garro. Até o Vitinho tenta fazer um papel próximo, mas não com a mesma qualidade, não é um 10, não é aquele pensador, não é o cara que vai ditar o ritmo do Corinthians. Então, o Corinthians perde muito para mim quando não tem o Garro. Não é o único desfoque do Corinthians, como a gente mostrou na tela. O Dorival vai ter que se virar para escalar um time competitivo contra o Flamengo. Até por isso, Kaká, eu acho o trabalho do Dorival Júnior no Corinthians muito difícil de ser feito. É um elenco muito desequilibrado
e a gente já passou aqui ao longo dos últimos meses falando de problemas que fogem só da questão do campo, do 11 inicial que ele vai escalar, dos titulares, troca na presidência, problema de atraso de salário, Memphis e tudo que ele tem que lidar, que não são só as questões de campo, do dia a dia. Então, olhando friamente para o que são os resultados do Corinthians na temporada, eu não tenho como cobrar muito mais do Dorival, sinceramente. Eu acho que dá para cobrar. O desempenho contra o Fluminense, principalmente, foi um horror. O Corinthians não deu um chute no gol. O gol do Mateuzinho é por acaso. Mas o Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Tudo bem. Mas vamos pegar, então, como as coisas mudam rapidamente, o jogo do Dorival do Corinthians contra o Sport. Eu acho que ele pode ser cobrado, sim. Mas é um recorte pequeno. Não, tudo bem. Mas são os 2 últimos jogos do Corinthians. Com tempo para treinar. Mas é um recorte pequeno. Se a gente for olhar para o macro, que é a passagem do Dorival... eu acho péssimo. Eu acho que é o que dá para fazer. Um trabalho horroroso. É o que dá para fazer. Horrível. Com o que tem aí, sai o Garro e entra Vitinho, na melhor das hipóteses. Sai Memphis e aí você tem que promover um garoto da base como o Guinegão. Sai Yuri Alberto e você não tem jogadores com a mesma característica. Sinceramente, acho que o problema do Corinthians é muito maior do que simplesmente Dorival Júnior. Já que o Dorival... Não, isso é. Já que o Dorival é o assunto, e eu quero ouvir o Jamel também, a gente tem 2 telas que mostram o aproveitamento do Dorival. A primeira em relação Brasileirão e Copas, né? Então, no Brasileirão são 18 jogos com 9 Copas. Isso, 9 jogos de Copas enfrentados pelo Dorival no Corinthians. No Brasileirão, 5 vitórias, 7 em Copas. No Brasileirão, 7 empates, um empate em Copas. 6 derrotas no Brasileirão, uma derrota em Copas. 18 gols marcados contra 10, 19 gols sofridos contra 2. No Brasileirão, pontos corridos, o aproveitamento de 40,7%. Em Copas, mata-mata, 81,4%. Né? Isso dá um indício de alguma coisa, Jamel? Não preciso nem responder, né, Cacá? Olha a cara do Dorival no Brasileiro, olha a cara do Dorival nas Copas. O Dorival já respondeu ali, ó. Aquela cara de bravo ali com a mão na cintura e a outra sorrindo, legal. O Dorival, cara, é claro que ele vai melhor em Copa do que no Campeonato Brasileiro. Mas é a prioridade do Corinthians. É a Copa do Brasil. E eu não sei também se é uma circunstância também, cara. Porque também pode ser. Ele foi campeão brasileiro já também. Né? Não é que ele fala assim, o Dorival só joga a Copa, ele sabe jogar a Copa. Não. Agora o problema, cara, O Dorival não foi campeão brasileiro, ele foi tricampeão de Copa do Brasil. Ele não foi com o Flamengo campeão brasileiro? Não. Ele foi ganhou Libertadores de Copa do Brasil. Ele tem 3 títulos de Copa do Brasil. Tô dando medalhinha pro Dorival onde ele não tem. São Paulo e Flamengo. E na vinda dele aqui, ele eliminou o Palmeiras e eliminou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil desse ano. E acho que isso aí evidencia o que é o elenco do Corinthians hoje. Porque vamos pegar o jogo contra o Botafogo, que era um jogo no intervalo ali entre partidas de Copa. Ele começa com um time alternativo e coloca a cavalaria na segunda etapa. Quando o time do primeiro tempo, cara, do jogo contra o Botafogo, você olha e fala... Horrível, cara. Sinceramente, não dá pra tirar nada disso aqui. É difícil, é muito difícil, cara, esse elenco. Eu vejo, cara, que ele tá fazendo o que ele pode, cara. Eu acho que ele pode mais. O trabalho vai ser eleito, vai ser julgado lá na frente se ele ganhar a Copa do Brasil. E se ele não cair... Eu acho que se ele não cair no Brasileiro, que eu acho que não vai cair, e ele ganha a Copa do Brasil, vai ser um ano maravilhoso. Ele é uma das 5 maiores folhas de pagamento do futebol brasileiro. Cara, mas daí, Bernardo, eu acho que não é a culpa dele aí, cara. Porque ele não tem esses caras pra jogar. Não, mas ele tem um bom time. Tá, mas o bom time dele é se tá todo mundo saudável. Está todo mundo apto para jogar. Qual time do futebol brasileiro? Não são muitos que perdem o Garro e tem o Vitinho, por exemplo. Cara, agora tá com o transfer ban. Para mim, nesse caso do Corinthians, o valor que o Corinthians paga mensalmente não é condizente com a qualidade técnica que esse elenco oferece. Total. Eu também concordo. Mas eu vejo assim, que nem o Dorival, eu vejo que é a mesma coisa do Crespo, cara. O Crespo, todo mundo no Crespo. Cara, o time não faz gol, os 3 centroavantes dele estão fora, machucado. Vai fazer o quê? Daí traz o centroavante que, desculpa, cara, não dá pra jogar no São Paulo. Então, acho que com o Dorival é a mesma coisa. E a gente, pra falar do Flamengo, eu acho que o Felipe Luiz vai entrar com o melhor time. Ele pode entrar com o Danilo, ele pode entrar com o Bruno Henrique, e daí eu acho que ele vai pensar e vai ver o que é melhor. Mas eu acho que ele não vai poupar nenhum jogador, ele vai falar, o que eu tenho de melhor? Na minha opinião, na minha cabeça é esse, pá. E com o Cruzeiro...
pá, não tem mais essa. Agora Não tem mais, afunilou. cara. Agora não tem mais jeito. É verdade. São 2 meses, um pouco mais de 2 meses. Então, mas aí o Bem baixo. fisiologista não cutuca ele e fala assim, mas fulano de tal tem não sei quanto de quilometragem, tá Não precisando tem a menor descansar. dúvida que ele vai levar isso em consideração. E se, Ele eu vai sou, levar isso em e se eu sou o Felipe Luiz, o Gadeiro fala, valeu, eu acredito na ciência, legal. O que é? Quem que não pode? O Léo Ortiz não pode jogar? Léo, vem cá. O fisiologista falou que você tá assim, o teu CK tá alto, você tá dormindo mal, você tá bebendo pouca água, sei lá. Você não... Segundo a ciência, é um risco você jogar. Léo, você joga ou não joga? O Léo Ortiz vai falar. Mas, Jamel, aí eu tô falando do Léo Ortiz. Mas peraí, e se você coloca o cara e perde ele pra Exatamente. temporada? Esse é o ponto. O jogo contra o Racing, por exemplo. É o combinado. Não, mas, é o combinado. mas acho que aí Bernardo, tem que você gozar. pode poupar o cara vai treinar, pisa num buraco e fica o resto... Tudo bem, Se aí a for gente no está si, falando de se for no eventualidade, si, mas a ciência aponta para algo que deve acontecer. Nem sempre, não, sempre, cara. tudo bem. Tem uma probabilidade. Não Hoje alta. tem Mengão, hoje tem Mengão. Não é tão alta, cara. Uma coisa, não é tão alta. Uma coisa é cara. uma torção, isso é do jogo, não tem como você controlar. Outra coisa é uma mas lesão cara pode- muscular. Tá, Cair mas, em cara, casa, O cara pode estar lá com que o CK vai falar, ó, você vai ter uma lesão muscular e o cara vai e não tem. Não, tudo bem, mas... Cara, se eu sou assim, eu acho que a gente não pode fechar os olhos para a ciência. Eu sou a favor da ciência. Eu sei disso. Sou muito assim, só que eu acho que o jogador e o técnico tem que ter um combinado. Eu tô falando do Léo Ortiz aqui, pode ser qualquer um, pode ser o Arrascaeta, pode ser qualquer jogador. Chega e fala, cara, como você está se sentindo? Ó, professor, eu não quero treinar, tá todo mundo no Corinthians treinando agora, eu não quero treinar esse dia, eu não quero tal, porque no domingo eu vou estar bem, eu quero jogar. Ah, mas a fisiologia falou isso. Cara, eu sei, se eu tiver um pequeno negócio, eu levanto a mão e saio. Mas esse pequeno negócio pode implicar um Pode. problema grave lá na frente. Por exemplo, você falou de um jogador que não jogou nada ontem, o Arrascaeta, né? Suponhamos que ele sofra uma lesão muscular. E o Arrascaeta é um jogador que vem de temporada... Vamos ele vem embora! batalhando com o corpo dele, Sim, né? até na seleção. Exato. Essa é a melhor temporada dele, acho que desde 2019. Tirando 2019, deve ser a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo. Eu acho que é. Você perde um cara desse pra Libertadores, e aí? E outra, a gente Você corre o risco, a gente cara. está falando do Flamengo e não nesse caso do Corinthians. O Flamengo montou um belo elenco. Sim. Então, essa é a hora de usar os caras. Essa é a hora se o Arrascaeta não puder jogar, o Carrascal tem que ser cobrado para entregar. Se o Pedro não puder jogar, vai jogar o Bruno Henrique, tem que ser cobrado para entregar. Enfim, exato. O Flamengo tem um elenco qualificado, montou esse elenco para usar também as peças de banco. É claro que você não vai colocar uma equipe totalmente alternativa se não houver essa necessidade. Mas preservar um ou outro cara, o Flamengo tem atletas qualificados para todas as posições para descansar um ou O outro. Carrascal melhor do que o Arrascaeta. O Carrascal pode ser uma opção pro jogo de Não, domingo. eu concordo com o que vocês estão falando, cara. Só que eu acho que agora é aquele negócio. Ah, mas se colocar o Arrascaeta, pode ser que ele fique fora pro jogo da semifinal, que é daqui a um mês. Mas peraí, vamos lá. Daí você não põe o cara para jogar mais, então. O pode ser, aí a gente tem que ver o percentual do pode ser. Sim, do risco. Ele pode ter 10% de risco de lesão. Putz, eu vou assumir esse risco. Ele pode ter 90% de risco de lesão. Eu não vou perder o Arrascaeta pro resto da Mas, temporada. Bernardo, esses números, Eles recebem o esses números não são material... tão claros assim, Bernardo. Com, Não é- com esses atletas, o Flamengo tem condição de vencer o Corinthians. Mesmo com um time, Não, com o time B. alternativo. Exato. time B tem. O Flamengo não vai perder pro Corinthians porque o Léo, Felipe Luiz preservou o A, o Mas B, o C. é uma bola de neve que só vai crescendo, porque se um time já vem desgastado da Argentina que jogou no meio de semana, aí joga com o Corinthians, jogo duríssimo para enfrentar o Cruzeiro na semana que vem. Quer dizer, é uma bola de neve que não para de crescer. Mas é isso. Por isso que ele tem que entender quais caras estão disponíveis para o jogo contra o Corinthians, quais caras vão estar disponíveis para o jogo contra o Cruzeiro, que o intervalo é maior, dá tempo para você recuperá-los de forma melhor. Agora, eu acho difícil que entre o Flamengo completo com os 11 que encararam o Estudiantes. Mas eu acho que o grande segredo e o grande pulo do gato que tem os treinadores é esse. Eu acho que ele pode até mudar o esquema de acordo com os jogadores que ele acha que tem o risco de se machucar. Aí é que está o ponto. Quando a gente fala de Flamengo, a gente fala de um técnico cujo esquema é inegociável. O Felipe Luiz não muda a forma de o Flamengo jogar. Então, Seja na chuva, no sol, na altitude, em Plutão, com o time titular, com o time reserva, ele joga da mesma forma. Mesma forma. Então, mas ele pode colocar. Então, ele tira um zagueiro e põe o Danilo.
É que a gente tá falando aqui de realidades que o Danilo, diferentes, cara. ele chega... É que o Dorival olha pro banco e fala assim, cara, são esses e esses. O Felipe Luiz, ele olha e fala, hoje eu posso tirar esse aqui, hoje eu posso dar um minutinho para esse. Sim. São diferentes, são situações totalmente diferentes. Eu só discordo de vocês quando vocês falam assim, não, independentemente de quem ele colocar em campo, o Flamengo ganha do Corinthians. Não, eu acho que não ganha. É só ver o que aconteceu com o Vasco. Eu só não acho que a justificativa para a derrota eventual do Flamengo vai ser porque ele preservou o A, o B ou o C. Eu acho que Depende do A, né? O Flamengo perdeu pro Santos na Vila, cara. Por 1-0. E você fala assim, o time C do Flamengo ganharia do Santos. E não ganhou, e perdeu. Só rapidinho sobre o Corinthians, Cacá. O Corinthians vem de 2 partidas horrorosas. Fluminense, para mim, foi o pior e o Corinthians ganhou. Sabe-se lá como ganhou. Um chute no gol. Contra o Sport foi outra partida lamentável. Então o Corinthians precisa jogar mais em relação a esses 2 jogos. Foram jogos muito ruins. Veloso para domingo, o Corinthians contra o Flamengo. O Corinthians ainda com problemas para escalar o time, né? Já o Flamengo, a gente sabe o elenco que tem, né? Então jogando em São Paulo... Não jogou bem não, Veloso. Mas não vai aguentar não. Bem não, né? Mas o Flamengo né? tem opções, né? O Flamengo tem boas opções aí para jogar contra o Corinthians. Tem um jogo muito duro pro Corinthians. O Corinthians tem que rezar, tem que jogar muito para não tomar uma goleada no domingo à noite. Você deve ter algum problema de criança. Não, eu tô falando hoje, ó. Tô falando hoje. Tô falando hoje. Maravilha, eu tô aqui. Hoje, sexta-feira, tô falando o seguinte. Olha lá. Aqui tem corintianos, alegres, sorridentes. Se cuide domingo para não tomar a goleada do Flamengo. Os gols que o Flamengo errou no Maracanã e errou ontem, o Corinthians vai tomar todos esses gols. Tá certo. Souza, qual a ideia do Flamengo lá na Libertadores que classificou e o Corinthians enfrentando a equipe do Flamengo na Neoquímica Arena com 45 mil torcedores? Mesmo que o Flamengo fosse eliminado, o Corinthians tinha um jogo muito difícil. O Corinthians precisa de um resultado importante, porque perdeu para o lanterna da competição, um time que só ganhou um jogo dentro de casa. Então o Corinthians precisa fazer e, infelizmente, o Corinthians tem uma parada muito dura, que é o Flamengo. Independente de quem joga, a gente sabe o elenco que o Flamengo tem. Para mim, o Flamengo é favorito, mas do Corinthians a gente tem que esperar qualquer coisa, entendeu? Tá bom. Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU. Para você que ganha o título. Para mim vai dar Palmeiras e Flamengo na final, e as finais a gente já conhece, né? Da Palmeiras. Flamengo campeão. Tô em dúvida ainda, Neto. Cara, eu tava meio assim com o Flamengo, mas depois que eu vi ontem, sei não o Palmeiras, hein? O Flamengo que jogou contra o Estudiantes não foi bem, jogou na quinta-feira com a ideia, Veloso para domingo, o Corinthians contra o Flamengo. O Corinthians ainda com problemas para escalar o time, né? Já o Flamengo, a gente sabe o elenco que tem, né? Então jogando em São Paulo... Não jogou bem não, Veloso. Mas não vai aguentar não. Bem não, né? Mas o Flamengo né? tem opções, né? O Flamengo tem boas opções aí para jogar contra o Corinthians. Tem um jogo muito duro pro Corinthians. O Corinthians tem que rezar, tem que jogar muito para não tomar uma goleada no domingo à noite. Você deve ter algum problema de criança. Não, eu tô falando hoje, ó. Tô falando hoje. Tô falando hoje. Maravilha, eu tô aqui. Hoje, sexta-feira, tô falando o seguinte. Olha lá. Aqui tem corintianos, alegres, sorridentes. Se cuide domingo para não tomar a goleada do Flamengo. Os gols que o Flamengo errou no Maracanã e errou ontem, o Corinthians vai tomar todos esses gols. Tá certo. Souza, qual a ideia do Flamengo lá na Libertadores que classificou e o Corinthians enfrentando a equipe do Flamengo na Neoquímica Arena com 45 mil torcedores? Mesmo que o Flamengo fosse eliminado, o Corinthians tinha um jogo muito difícil. O Corinthians precisa de um resultado importante, porque perdeu para o lanterna da competição, um time que só ganhou um jogo dentro de casa. Então o Corinthians precisa fazer e, infelizmente, o Corinthians tem uma parada muito dura, que é o Flamengo. Independente de quem joga, a gente sabe o elenco que o Flamengo tem. Para mim, o Flamengo é favorito, mas do Corinthians a gente tem que esperar qualquer coisa, entendeu? Tá bom. Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU. Para você que ganha o título. Para mim vai dar Palmeiras e Flamengo na final, e as finais a gente já conhece, né? Da Palmeiras. Flamengo campeão. Tô em dúvida ainda, Neto. Cara, eu tava meio assim com o Flamengo, mas depois que eu vi ontem, sei não o Palmeiras, hein? Nação, vamos lá. Hoje tem Flamengo e Corinthians. Jogo esse começa às 20h30, hora de Brasília. E esse jogo aí, gente, não vai ter transmissão por TV aberta, como vários jogos do Flamengo não tem. Mas não se preocupe, tá? A minha amiga Yorley, ela tem a melhor plataforma de streaming no momento. Mais de 500 canais
abertos e fechados. Todas as streams, Netflix, Canal Combate, UFC e é claro, né? Todos os jogos do Flamengo em 2025 e em 2026. A plataforma da stream da iOrly, gente, ela serve para o seu celular, tablet, notebook, computador, TV Box e TV Smart. Para você entrar em contato com a iOrly e adquirir agora a stream dela por apenas R$ 29,90 por mês, é através do WhatsApp dela. Eu vou deixar o link do WhatsApp da iOrly no primeiro comentário fixado. Onde vocês comentam os vídeos, aqui na página de comentários, primeiro comentário é o meu. Tem um link aí azul. Só clicar no link e fala com a iOrly através do WhatsApp. E tem a melhor plataforma de streaming no momento. Mais de 500 canais abertos e fechados. Netflix, Canal Combate e todos os jogos do Mengão em 2025 e em 2026. Esquece não, tá? Para falar com a iOrly é através do WhatsApp. Do link do WhatsApp dela que eu deixei no primeiro comentário fixado. Eu quero saber de vocês. Qual é o placar do jogo de hoje entre Flamengo e Corinthians? Meu placar? 2-1 Mengão. E o seu? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vou ler todos e vou responder todos, tá certo? Papai do céu abençoe a todos. Beijão do Clebson. Tamo juntos. E cola em mim, minha nação rubro-negra. Valeu, gente. Fui!